Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Estamos com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje traz como convidado o Dr. Francisco Monteiro, que veio aqui representando a comunidade cigana e a nos falar também sobre a pastoral cigana. Gostaríamos de lembrar que dia 24 de junho passado tivemos aí a comemoração nacional dos ciganos, não foi, Dr. Monteiro? Exatamente. Eu só queria dizer, portanto, venho a representar a pastoral dos ciganos e tentei realmente convidar alguns ciganos, mas eles não podiam e, portanto, estou realmente aqui como amigo deles, pronto a falar deles também, sem dúvida. Poderíamos começar então a entrevista a falar da pastoral, o que é que a pastoral faz, como é que é representada aqui em Portugal a pastoral cigana? Pronto, a pastoral dos ciganos foi uma ideia que já há muitos anos, desde 72, há 50 anos, que começou a ideia de fazer uma pastoral na Igreja Católica, uma pastoral específica para os ciganos, atendendo que os ciganos muitas vezes são marginalizados, na sociedade em geral e na Igreja, infelizmente, também às vezes não, mas às vezes sim, e então houve esta ideia realmente de fazer uma pastoral específica, é assim que se chama, para os ciganos. É assim que fizemos. A nossa vida, qual tem sido basicamente a caminhar, ainda há muito poucos dias escrevi isso para um Instituto Europeu de Ciganos que está a ser constituído com base no Conselho da Europa, portanto a nível europeu. Disse isso mesmo, nós caminhamos com os ciganos, e eu costumo dizer, choramos com eles, alegramos-nos com eles, tentamos apoiá-los, tentamos criar-lhes as oportunidades possíveis. Agora, a nossa meta é só uma, é que são eles. Precisamente quando a Rádio Horizonte me convidou para vir cá, a minha primeira ideia foi, portanto, convidei realmente os ciganos para virem cá. Infelizmente, portanto, nenhum daqueles que eu convidei, portanto, podia vir, portanto, estou cá eu realmente, mas a ideia é que sejam eles a assumir as suas próprias responsabilidades, os seus próprios destinos. Qual é o problema? O problema é que os ciganos vieram da Índia há 1000 anos, portanto, ao princípio foram muito bem recebidos em todo o lado onde vieram, desde portanto, o atual Irão, portanto, até à Península Ibérica, até Portugal. Depois começaram a ser rejeitados porque eles quiseram ser fiéis à sua cultura. Portanto, isto que não é mal nenhum, antes pelo contrário é bom, o ser-se fiel a uma cultura, a sua cultura gerou, portanto, anticorpos. Atritos. Exatamente, atritos, gerou, portanto, a discriminação, gerou, portanto, o desconhecimento, que é o fundamental, é o desconhecimento do que é a cultura deles, e quando a cultura deles é uma cultura que tem valores muitíssimo bons e muitíssimo importantes. Eles põem a família acima de tudo, são de uma unidade familiar extraordinária, as crianças têm uma educação de liberdade dentro portanto, da sua própria comunidade enorme, às vezes até choca com as nossas próprias regras, enfim, de disciplina, etc., mas realmente eles são assim, eles têm portanto, uma união entre eles muito grande e uma fidelidade à sua cultura, que já é milenar, enorme, e nós não podemos, hoje em dia na Europa sobretudo, não podemos ir contra isso, temos é que compreendê-los, temos que lhes dar as oportunidades e sobretudo que sejam eles próprios a assumir o seu futuro. A comunidade cigana, ela traz também como alguns traços fortes também, e eu tive a ver no site, a questão do desapego e a liberdade, que vem aí a dizer o que o Dr. Monteiro disse, sobre a própria educação na infância, faz com que eles tenham essa condição de liberdade e desapego, não é? Quer dizer, portanto, eles vieram, portanto, emigraram, digamos, portanto, são migrantes do norte da Índia, vieram através do leste da Europa. Há quem diga que vieram, uns vieram pelo leste da Europa diretamente, outros dizem que vieram através do Egito, e daí a palavra, depois que começaram a ser chamados egipcianos, portanto, de onde vem a palavra inglesa gypsy, e, portanto, tem a ver com os ritanos e os ciganos portugueses. Hoje em dia, eles, a partir de 1992, mais ou menos, fizeram um congresso internacional em Londres, portanto, um congresso internacional de ciganos em Londres, em que decidiram nós não vamos parar de nos chamarmos ciganos, que tem um sentido pejorativo. Vamos passar a chamar Roma, e, portanto, a língua cigana é a língua romani, e, portanto, é assim que hoje em dia na Europa, portanto, se considera. É claro que no sul da Europa, em França, portanto, continuam-se a chamar
chamada assim, em Inglaterra também, e portanto em Espanha continuam a ser ciganos, mas na Europa chamam-se Roma, ou Roma, digamos assim, pronto. E então aí marcaram realmente a diferença, mas quer dizer, o apego deles à cultura deles e o desconhecimento da população maioritária e o sentido de liberdade. Ora bem, a liberdade vem de onde? Que falou na liberdade. Vem de que eles, ao princípio, radicaram-se. Depois eram artistas, eram artesãos, foram muito bem recebidos, quer pelo Shah da Pérsia, na altura, que é hoje o Irão, quer depois, até mesmo aqui em Portugal, quando chegaram no ano mais ou menos 1500, quer dizer, foram muito bem recebidos. Mas depois começaram, realmente, quiseram ser fiéis a si próprios, começaram a ser rejeitados e a partir daí começou a peregrinação deles. Começaram a ser rejeitados, ainda hoje no Alentejo, infelizmente, têm 72 horas para estar num sítio, se o sítio onde eles acampam não é deles, há alguns sítios maus, quer dizer, péssimos, quer dizer, neste Portugal que se diz democrático, que se diz livre, que se diz cristão e não sei o que mais, e que não é nada disto, na prática, quando se fazem coisas destas, realmente, portanto, isto não é nem cristão, nem democrata, nem liberal, nem coisa nenhuma, realmente, somos uns selvagens, autenticamente, a perseguir pessoas ao fim de 72 horas, agora têm a paciência, agarram nas trouxas e vão-se embora. Isto passa-se hoje, em alguns sítios em Portugal, do Alentejo. Pronto, isto só para dizer que daí que eles tiveram que se organizar e tiveram que se autodefender a si próprios nos sítios para onde iam, que iam no meio de qualquer coisa. Hoje em dia já não, em Portugal, portanto, com exceção destes ciganos nómadas, à força do Alentejo, portanto, os ciganos estão sedentarizados e, portanto, estão inseridos na sociedade. Agora falta o resto. Falta realmente, quer dizer, que eles sejam inseridos na sociedade em termos de que tenham oportunidades para se inserir na educação, na habitação, no emprego, na saúde são. Portanto, em geral, portanto... Mas isso já acontece hoje nas escolas, não é? Os ciganos, para ter determinados rendimentos, os filhos têm que estar a estudar. É verdade. Isso é uma Isso foi muito importante, é verdade, isso foi muito importante para os ciganos começarem a ir à escola, mas ainda há o problema das raparigas. As raparigas, muitas delas que eu conheço, portanto algumas que têm uma paixão enorme pelo estudo, mas que, portanto, os pais têm medo, portanto o casamento é fundamental na cultura cigana, a virgindade quando se casa também é fundamental e, portanto, para preservarem a virgindade das raparigas ciganas na escola, muitas vezes chegam aos 12 anos e tiram-nas da escola pegando desgosto delas, queriam continuar a estudar e queriam ser iguais às outras. Daí há soluções para isso, que é os mediadores, haver mediadores que se responsabilizem porque não acontece nada às raparigas, etc. E, portanto, há muitas coisas que se podem fazer e há, sobretudo, o sistema escolar português, que devia ser multicultural, que devia, portanto, pensar, nós temos cá outras culturas e temos que nos adaptar a eles, e, portanto, este sistema devia-se adaptar para a cultura cigana e, portanto, compreender, etc. Há muitos sítios em que isso se faz, há projetos espetaculares, como seja o PIEF e do PIEC, que agora, portanto, planos especiais de escolas que são extraordinárias e que são escolas adaptadas à cultura cigana, em que os ciganos vêm os miúdos e vêm os pais e vêm todos, e, quer dizer, e então aí os pais vêm realmente e, portanto, os ciganos vêm à escola sem qualquer problema, que sentem-se na casa deles. Mas Portugal já está a fazer alguma coisa, não é? Sim. Está a fazer, há muita coisa, só estou a falar nas coisas negativas porque eu sinto muito aquilo que eles sofrem, percebe? E sofrem quando vivem em barracas, sofrem quando são desalojados nas câmaras municipais, etc. Agora, há câmaras municipais que se portaram muitíssimo bem, construíram habitação para eles, etc. Por aí abaixo, portanto, quer dizer, há uma quantidade imensa de coisas boas e positivas que há já hoje em relação aos ciganos, mas ainda há muita coisa má, infelizmente. O Dr. Monteiro concorda que um dos problemas maiores que há na comunidade cigana e em todo o mundo é de relacionamentos? Exatamente, é desconhecimento. E também... Isso advém de quê? Quer dizer, portanto, o conhecimento gera amor, gera amizade, gera compreensão. Aqui há uns anos, portanto, o SOS Racismo fez um inquérito nas câmaras municipais, só para perceber esta ideia, portanto, sobre os ciganos. E então, a unanimidade das câmaras municipais que responderam aqui há uns anos já a este inquérito do SOS Racismo foi: ciganos sim, desde que sejam iguais a nós. Ora bem, portanto, isto é contrariar tudo aquilo que nós devemos ser como pessoas humanas. Respeitar a alteridade, respeitar que os outros são diferentes. Um é alto, outro é baixo, um é preto, outro é branco, um é cigano, não é cigano. Quer dizer, todas as pessoas deviam entrar no nosso universo e não entram, infelizmente. Pronto. Eu gostava aqui também de fazer uma nota, Dr. Monteiro, que eu tive a pesquisar, que lá no Brasil já há uma advogada, a primeira mulher cigana graduada,
e chama-se Miriam Stanescu. Aqui também já há vários ciganos licenciados. O presidente da Câmara de Torres Vedras é cigano, embora os ciganos considerem que é meio cigano, porque eles só consideram completamente cigano, como dizem os espanhóis, gitano de padre e madre, portanto, o cigano de pai e mãe, eles consideram isso, é uma questão cultural, enfim, temos que respeitar. A gente respeita. Mas pronto, quer dizer, mas há vários ciganos, há um cigano, portanto, no Porto, que é o Dr. Carlos Jorge, que neste momento é o presidente do Observatório Cigano, recentemente criado, e ele é licenciado também, é professor universitário, e, portanto, mas também vai lá, portanto, é meio cigano, digamos assim, mas há ciganos inteiros aqui em Portugal que são licenciados, portanto, não é uma raridade, então no Brasil, então se for para a Espanha, então em Espanha há imensos ciganos que foram para a frente e que se licenciaram, enfim, estes conceitos, enfim, da rapariga não estudar, etc., estão um bocado ultrapassados, em parte não estão. Ou seja, quanto mais primitivo, digamos assim, quanto mais, portanto, rural, se quiser, ou espírito rural, mesmo nas cidades, é a cultura cigana, mais fechados estão, às vezes, e mais apegados a estes costumes. Pronto, é preciso ir devagarinho, mas como disse muito bem, o rendimento social de inserção foi um poderoso, portanto, instrumento para eles começarem a ir à escola e acabarem com isto. Portanto, pronto, eu próprio, numa família que é uma das várias famílias de quem sou muitíssimo amigo, portanto, eles têm que me ouvir sempre com o miúdo, um dos miúdos não vai à escola porque não lhe apetece, e eles respeitam o não apetece, e eu disse isto não pode ser, e a casa cai abaixo. E, portanto, quando convidaram já um rapaz mais velho, portanto, para um curso, digamos, de formação, não a deixaram as senhoras, portanto, as irmãs e a mãe, portanto, as mulheres da casa, não o deixaram porque era longe. Ora, estávamos a falar do fogoteiro, era só atravessar o rio e era em Lisboa, portanto, o curso, é claro que nesse dia, nunca me viram tão zangado na vida, porque é cortar os pés realmente ao futuro. Enfim, há estas coisas que é preciso aos poucos e poucos que realmente... Que haja um intermediário para ajudar, não é? Exatamente, pronto. Eles têm que ter oportunidades. Tem que ser dado oportunidades. Se têm oportunidades, fecham-se as portas todas se lhes fecham as portas. Agora assim, portanto, com oportunidades, se alguma porta se estiver aberta, eles vão andando e vão se desenvolvendo realmente. Doutor Monteiro, nós estamos aqui com o nosso tempo limitado. Eu gostaria que deixasse aqui para os nossos ouvintes aí o seu parecer dentro do que vem vivendo aí na pastoral, o seu parecer como um conselho, como uma dica aos ouvintes. Eu gostava de pedir aos ouvintes de Rádio Horizonte, que são certamente pessoas, enfim, portanto, abertas para realmente sentirem isto. Quer dizer, no fundo, não terem medo dos ciganos, antes, pelo contrário, olharem para eles com respeito, e se eles sentirem que são respeitados, também os respeitam, e para se abrirem, portanto, terem este ideal que esta rádio certamente tem, de abertura, de compreensão, sobretudo daquilo que nós não conhecemos, daquilo que não funciona como nós, aceitarmos as diferenças, mesmo relativamente àquilo que nós somos. Era só isto. Muito Agradecemos obrigado. Aqui a presença do Dr. Francisco Monteiro, Eu é que agradeço o convite. representante aqui da Pastoral dos Ciganos, no programa Ciência e Saúde, e continuação de uma boa tarde. Igualmente também. Muito O obrigado. programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética, na Rua António Maria Pais, número 22A, em frente ao antigo quartel dos bombeiros em Moscavide. Marcações 924181338 ou 916749740. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.